E para a gente entender como funcionam as câmeras corporais, nós recebemos aqui nos estúdios do CNN 360 o Rafael Ramos, que é subsecretário de Projetos e Assuntos Estratégicos da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui no CNN 360. Secretário, a gente tem aqui pontuado exaustivamente a distinção dessa política que está sendo proposta pelo governo de São Paulo para o uso das câmeras, com essa possibilidade de ligar e desligar o equipamento, e como isso vai um pouco contra o que a gente vê acontecer nacionalmente ou em outras experiências. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco aqui para a nossa audiência quais são os critérios por trás dessa decisão e de que forma isso dialoga com essas novas diretrizes que estão sendo apresentadas pelo Ministério da Justiça. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Clarissa. Obrigado pela oportunidade de esclarecer o ponto de vista de São Paulo nessa questão. Vale destacar que não há nenhuma divergência daquilo que São Paulo está propondo para o que sobreveio hoje, né, a diretriz do governo federal. Entenda, a aquisição de uma tecnologia, no caso as bodycams, ela tem que servir a políticas para a segurança pública. No caso, a gente faz um edital e comunica aquilo que a empresa tem que fornecer para o Estado. E ali no edital, por óbvio, né, como ele está submerso, na verdade ele está abaixo de uma política definida, ele não contém tudo o que vai acontecer na prática, ou seja, aquilo que o Estado efetivamente for implementar, ele vai pegar daquilo que a tecnologia fornece e a partir da governança própria vai impor as regras. Então, de saída, a gente pode dizer que quem escolhe o acionamento da câmera é a instituição, não o policial. Ele é submetido a esse conjunto de regras e atos normativos que fazem com que ele ligue a câmera no momento certo, e a nossa grande novidade, inclusive aquilo que encontra plena aderência com as diretrizes da União, é que a gente vai poder cumprir as três sugestões que a União fez, que é o acionamento automático, o acionamento remoto e o acionamento do policial. Então, por isso que a gente tem plena convicção de que a gente vai melhorar o serviço prestado para a população, aumentar a quantidade de gravações por questões de estabelecimento de perímetros, então acionamentos automáticos de todos os equipamentos que adentrarem um perímetro de uma ocorrência, coisa que não se faz hoje. E quando você olha para o que é para a prática do modelo atual, o policial ele já escolhe ligar e desligar a situação, e a corporação, a Polícia Militar, não tem nenhuma forma de fazer com que aquele policial que já está descumprindo a regra ligue novamente o equipamento. A gente vem saber depois. Então, tudo que a gente está pedindo no edital, entendo toda a celeuma que foi criada, mas aqui são as regras da empresa. A governança que o Estado vai aplicar, ela vai garantir que o policial, se incorrer em faltas, ele vai ter o acionamento remoto, seja pela supervisão, seja por uma forma automática. A gente vai colocar uma inteligência artificial por trás disso, para fins de minimizar essas condutas não desejadas, certo? Então, é esse o panorama. A gente está bem alinhados com o que a União proferiu hoje nessa diretriz, sim. Secretário, eu vou trazer para cá o Pedro Venceslau e a Luísa Martins, nossos analistas que vão participar dessa conversa conosco, os dois aqui já na nossa tela. Pedro, comece com você. Subsecretário, os especialistas em segurança pública, eu conversei, por exemplo, com o Núcleo de Estudos sobre Violência da USP, dizem que esse modelo que vai ser adotado em São Paulo vai na contramão do que é usado em outros países, que são câmeras de gravação ininterrupta. O modelo de São Paulo, segundo os especialistas, prevê que o policial tenha a prerrogativa de ligar e desligar as câmeras corporais. A diretriz do Ministério da Justiça prevê que as câmeras fiquem ligadas no modo ininterrupto. Prevê, claro, que eles têm direito à privacidade, mas então, como já acontece no modelo atual em São Paulo, o policial grava, que vai até o banheiro, depois ele retorna, por exemplo, e diz que retornou e a gravação continua. Eu queria que o senhor explicasse para a gente por que a escolha de um modelo que é de gravação com a decisão do próprio policial, em vez do modelo de câmeras ininterruptas, que é utilizado, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos e em Israel, que foram os países que inspiraram essa tecnologia. Bom, o que nós podemos garantir é que a expansão do programa de câmeras, a gente não pode deixar de mencionar isso,
A gente está saindo de uma realidade de 10 mil, indo para 12 mil câmeras, numa manobra inédita que consolida São Paulo na vanguarda dessa tecnologia e desse serviço policial de qualquer estado do Brasil. Ele foi feito, mais uma vez, o edital, ele prevê que a empresa que preste serviço possibilite isso. Não quer dizer que isso vai funcionar dessa forma, porque as regras de engajamento e a formatação de acionamento à distância, ou seja, um acionamento remoto, ele vai poder, por exemplo, que um policial que esteja em atendimento de uma ocorrência e venha desligar o equipamento, ele não desligue, mesmo porque ele não cumpre o critério e ele ainda está em atendimento de ocorrência. Isso é tudo governança interna. E vale apontar também que todo esse edital, que é uma peça, enfim, jurídica aí, né, enorme, são 200 e tantas páginas, ela foi toda feita com base no aprendizado que nós tivemos aqui em São Paulo, como você mesmo disse, Pedro, iniciamos isso em 2020. A gente aprende com nós mesmos, sabemos quais são os nossos gargalos, conversamos com o grupo do Ministério Público que faz esse controle da atividade policial, eles passaram para a gente quais são os maiores problemas, quais são as condutas mais erradas. Então, a gente aprende com lá e a gente tem uma consultoria contratada da mais alta qualidade, empresa consolidada e renomada no mercado, que indica para a gente qual o caminho a ser seguido. E aí, não convém, mas assim, o que a gente encontrar fora das melhores práticas é esse edital que foi lançado, mas não só o edital, toda a política que está por trás que a gente vai terminar de desenhar e apresentar para a sociedade. Então, o que São Paulo vai implementar, além de estar aderente com o governo federal, vocês mesmos leram lá as diretrizes, ela prevê as modalidades que a gente diz, mas mais uma vez, o edital não é o que vai ser feito. O edital é o que a empresa precisa fazer do papel dela, de fornecedora de serviço. A política que a gente vai implantar é a da restrição da mobilidade criminal, que vai ser muito bem explicado em breve pelo governo no contexto da edição do decreto do Muralha Paulista. O do controle de erros e abusos policiais, a gente vai ter mais imagens das imediações de uma ocorrência por conta dessas regras de acionamento remoto, elas vão auxiliar com que esses equipamentos de fato sejam ligados numa imediação de ocorrência, tendo vários ângulos daquela mesma ocorrência. Essa é a dor do Ministério Público. Além disso, a gente também vai dentro da política de valorização policial militar, porque nós garantimos esses momentos, não são só banheiros, apesar de isso ser uma verdade, o policial acaba esquecendo de retirar aquilo na hora de ir no banheiro, não é tão simples assim, né? Se ele vai no banheiro público e não está no caso da base policial, ele não vai retirar o material, ele vai dar para quem segurar, assim, não é assim que funciona. Além disso, tem as questões de comunicação pelo telefone celular, que fica bem na frente da câmera. Tem outros aspectos que ele não está prestando o serviço público, ou seja, aquele ato dele lá, em que pese ele estar de serviço, não há interesse público naquilo, isso a gente está garantindo. Então, essas três políticas estão consolidadas no edital, sim, claro. Só um minutinho, senão a gente não vai ter tempo de a Luísa perguntar para o senhor. Vou passar a palavra para ela e aí o senhor vai poder concluir o seu raciocínio. Luísa. Secretário, boa tarde, obrigada pela entrevista. Secretário, eu queria saber, o senhor falou que a política do governo do estado está aí alinhada às diretrizes do Ministério da Justiça, né, anunciadas hoje. Eu queria saber se vocês vão, de fato, utilizar os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para adquirir, né, esses recursos, ou se vão preferir fazer essa política por fora e se desvincular aí da obrigatoriedade de seguir essas regras. Oi, Luísa, boa tarde. É uma ótima pergunta, porque um dos pilares de um programa como esse é realmente a restrição orçamentária, ou, na verdade, a alocação de recursos ali. O que a gente pode dizer é que, da forma como foi colocada a diretriz, talvez nós sejamos o primeiro estado da federação a conseguir esse financiamento de recurso, porque a gente está atendendo na integralidade aquilo que está escrito lá. Então, talvez, sim, é o que nós esperamos. Vale dizer que São Paulo é parceiro da Senasp, nós temos servidores mobilizados lá, já trabalham nessa compartilhamento de informações de ambos os estados com outros servidores mobilizados, já participamos do fundo, temos a nossa forma de rateio disso tudo, também no caso da Senad, das drogas, nos casos de leilões de veículos. Então, não existe Senad e São Paulo em polos opostos, isso é criação. O que existe no assunto de segurança pública, que é o que eu posso falar,
é um alinhamento mesmo, porque isso é suprapartidário e supranacional. São problemas graves que a gente tem que endereçar. Então, esse é o compromisso da secretaria. O secretário, para se ter ideia, está lá em Brasília, acompanhando a divulgação disso tudo, então, o que mostra, mais uma vez, isso daí. E o que a gente está propondo nesse edital, com todas as regras, inclusive maior punição para o policial, a gente vai submeter para a LESP aumentos de transgressão disciplinar, é uma melhor prestação de serviço público no final das pontas e uma melhor transparência, minimizando o não acionamento do policial, é justamente o contrário. Nós conversamos com Rafael Ramos, subsecretário de Projetos e Assuntos Estratégicos da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Secretário, muito obrigada pela participação aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Okay.